Muito bem. Então, bom dia, Deus abençoe você. Vamos orar para a gente começar mais uma jornada da nosso Apocalipse de João. Amém? Eu fico pedindo para falar amém, né? Mas está todo mundo no mudo. Então, feche seus olhos onde você está aí. Vamos colocar diante do Senhor nossas vidas. Senhor, nós queremos colocar diante da Tua presença agora essa mais uma aula que nós teremos, Senhor, mais um momento. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos dirija. Em nome de Jesus, vem sondar o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. Senhor, perdoa nossos pecados, renova nossas vidas. Nós queremos ter sensibilidade ao Teu Espírito, ao Teu mover, à Tua palavra. Vem, Senhor, falar conosco, quebrantar nosso coração, nos levar, Senhor, a um lugar de mudanças, ó Deus, de um lugar de cura por meio da palavra que vamos receber nessa manhã, Senhor. E nós pedimos que o Teu Espírito fale conosco, em nome de Jesus. Amém? Amém. Bom dia. Amém. Bom dia. Glórias a Deus pela sua vida. Vamos aí na lição número 11. Nós vamos ler o capítulo 19 de Apocalipse. Eu tinha comentado domingo passado da gente fazer da gente encerrar o estudo hoje, né? Eu faria uma aula especial, mas nós vamos fazer a aula 11 hoje normalmente, e aí para domingo que vem nós vamos conversar depois como que nós vamos fazer, por causa que é eleição, tá? E aí nós vamos ver como que a gente faz. No final da aula a gente discute sobre isso. Não me deixe esquecer, tá? Me lembro da gente falar sobre a aula que vem. Tá bom? Dá só um joinha assim, para me ver que vocês... Tranquilo, mestre. Aí, quem for chegando depois, eu vou acrescentando. Tem por enquanto. Isso. Muito bem. Então, abra sua Bíblia em Apocalipse 19, versículo 1. Apocalipse 19, versículo 1. Oi? Apocalipse 19, versículo 1. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Mas, dormi mais um pouco que a cama, mas estou aqui. Apocalipse 19, versículo 1 em diante. Eu vou ler e vou agora colocar todo mundo no mudo, tá bom? E depois dessas coisas, eu ouvi uma grande voz de uma numerosa multidão no céu, dizendo: Aleluia, salvação e glória, honra e poder ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, porque ele julgou a grande prostituta que corrompeu a terra com sua fornicação, e vingou o sangue dos seus servos que estavam na mão dela. E novamente eles disseram: Aleluia, e sua fumaça subiu para sempre e sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais se prostravam e adoravam a Deus, assentados sobre o trono, dizendo Amém e Aleluia. E uma voz saiu do trono, dizendo: Louvai o nosso Deus, pois Deus, todos vós, seus servos, e vós que temeis, tanto pequenos quanto grandes. E eu ouvi como se fosse a voz de uma grande multidão, com a voz de muitas águas, e como a voz de poderosos trovões, dizendo Aleluia, porque o Senhor Deus onipotente reina. Alegremo-nos e regozijemo-nos, e demos honra a Ele, porque as bodas do Cordeiro chegou e sua esposa já se preparou. E foi-lhe concedido que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino é a justiça dos santos. E ele disse-me: Escreve, abençoados são aqueles que são chamados a ser das bodas do Cordeiro. E disse-me: Essas são as verdadeiras palavras de Deus. E caí em seus pés
e caí a seus pés para o adorar. E ele me disse: atenta para que tu não faças isso. Eu sou o teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E eu vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco estava sentado sobre ele, e o que estava sentado sobre ele era chamado de fiel e verdadeiro, e com justiça julga e guerreia. Seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas coroas. E ele tem um nome escrito que nenhum homem conhecia, senão ele mesmo. E ele estava vestido de uma veste banhada em sangue, e o seu nome é chamado de a Palavra de Deus. Aleluia. E os exércitos estavam no céu, seguindo sobre cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e limpo. E da sua boca saiu uma espada afiada, para que com ela castigue as nações, e ele as governará com cetro de ferro, e ele pisa o lagar do vinho da fúria e da ira do Deus poderoso. E ele tem sobre sua veste e sobre a sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E eu vi um anjo que estava de pé no sol, e ele gritou com alta voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que podeis comer carne de reis, e a carne de capitães, e a carne de homens poderosos, e a carne de cavalos e dos que neles se assentam, e a carne de todos os homens, tanto livres como escravos, tanto pequenos quanto grandes. E eu vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está sentado sobre o cavalo e contra o seu exército. E a besta foi tomada, e com ele o falso profeta que operava milagres diante dele, com os quais enganava os que receberam a marca da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, queimando com enxofre. E os remanescentes foram mortos com a espada daquele que está sentado sobre o cavalo, espada que saía da sua boca, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Amém? Amém. Vamos lá então, vamos compartilhar. Então, nós acabamos de ler Apocalipse 19, do versículo 1 ao versículo 11. O tema desse capítulo é: os céus celebram o casamento e a vitória do Cordeiro de Deus. Bem, eu disse domingo passado que o livro de Apocalipse é um livro bem... ele é cheio de alegorias, né, de figuras, e algumas coisas, algumas informações, elas são dadas por alegorias, por figuras, e muitos desses significados a gente não consegue ter exatamente, né? Por isso que nós temos aí uma possibilidade de interpretações diferentes, mas que tem lógica dentro da Bíblia, porque o Apocalipse é um livro de alegorias, né? De figuras, e essas figuras são representações, não há uma exatidão em alguns casos, né? Em algumas situações, para a gente saber exatamente tempo, como vai ser realmente, o que é e o que não é. Então, e também que o Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 11, ele conta a história sequencial. No capítulo 11, ele encerra tudo. Mas do 12 até o 21, que é o final, 22, até o 22, ele vai fazendo recortes nessa história que ele contou e detalhando, né? A gente viu domingo passado sobre a queda da Babilônia. No domingo retrasado, nós vimos a queda da grande prostituta. Então vimos isso de maneira focalizada, porque a partir do capítulo 12 em diante, ele vai fazendo recortes na história e dando os detalhes que do 1 ao 11 ele não deu. Do 1 ao 11 conta tudo, termina com... Ele no final do capítulo 11, ele fala da volta de Jesus, da vitória do Cordeiro. Aí, a partir do 12 em diante, ele vai revisitar a história, focando em alguns lances
né? Em alguns momentos dessa história, cada capítulo vai dando detalhes mais profundos delas. Agora, no capítulo 19, nós vamos ver sobre as bodas do Cordeiro. É o momento em que a igreja se encontra com Jesus, o momento em que a igreja vai celebrar com Cristo, né? A vida com Jesus, né? O estar com Jesus. E nesse momento, né, depois que há essa recepção da igreja por Jesus, então aí ele volta para destruir finalmente o falso profeta, o anticristo, né, que estão na batalha do Armagedon. E nós vamos ver isso nesse capítulo 19, do 1 ao 21. Tá? Vamos, então, prosseguir. Então, nós estamos chegando num momento muito culminante da história, né? Como eu disse, dos capítulos 11 ao 20, nós vimos toda a história acontecendo. Depois do 12 ao 22, estamos vendo como a batalha se torna mais reinda, ou mais intensa, né? E agora o dragão, o anticristo, o falso profeta, com a grande meretriz, se ajuntam para perseguir. Tem erro de digitação aqui, tá? Deixa eu só dar uma... Era para só... Só um minutinho que eu já estou corrigindo aqui. Muito bem. Bom, isso aqui eu já falei. Agora João tem a visão da alegria do céu pela queda da Babilônia. A alegria do céu pelas bodas do Cordeiro, a visão gloriosa vinda de Cristo e sua vitória retumbante sobre os inimigos. Então esse é o tema que nós vamos ver hoje, né? A igreja com Jesus e a vitória de Jesus e a vitória do Senhor sobre o anticristo e o falso profeta. A meretriz que corrompia a terra e matava os servos de Deus está sendo julgada, né? O poder do mundo que é transitório está caindo. Nós vimos toda essa história, a estruturação do poder mundano, do poder do anticristo, todo o desenvolvimento, né, durante a história da humanidade, principalmente depois de Jesus, né, depois de Cristo, como a cultura do anticristo, a estrutura cultural, social que foi sendo tecida, né, durante a história, a história mais recente, né, para construir esse pano de fundo social, político, econômico e religioso para que o anticristo tomasse o poder, né? E quem fez isso foi a grande meretriz, a grande prostituta, né? Que é essa cultura do anticristo. Que nós estamos vendo aí sendo implantada, né, na sociedade, onde os valores cristãos estão sendo cada vez mais rejeitados, cada vez mais ridicularizados e essa nova perspectiva, né, de vida é implantada, né, o que a gente chama de a nova ordem mundial. A nova ordem mundial, uma nova configuração política, uma nova configuração social, econômica e também religiosa. Então essa estrutura foi formada e ela ascendeu o anticristo. E o anticristo, então, assumiu o poder único, né, toda a terra. Então agora, nesse momento de Apocalipse 19, nós vamos ver como Jesus volta
né, os céus se abrem e agora ele não volta mais como o Cordeiro de Deus, ele volta como o leão, né? Ele volta como o general dos exércitos de Deus. Isso. Muito claramente. Então os céus se regozijam porque Deus está julgando seus inimigos. A condenação desse sistema do mundo é eterna. Então toda essa estrutura diabólica que foi formada, ela vai ser condenada eternamente. A igreja e os anjos adoram a Deus porque Ele está reinando, né? Então essa premissa do reino de Deus, essa premissa do trono de Deus, nós nunca, apesar da gente ter visto aí todo o processo, né, de sofrimento da igreja, perseguição, do que o mundo virou sob o domínio do anticristo, Deus nunca saiu do seu trono, né? E ele sempre estava no controle de tudo, né? O inimigo sempre esteve no cabresto de Deus, por mais que ele pensasse ou que as circunstâncias mostrassem de maneira diferente, né? O livro do Apocalipse é o livro dos tronos. Deus agora conquista os tronos da terra, o trono do diabo, do anticristo, do falso profeta, da Babilônia, dos poderosos do mundo, né? Então agora o trono no céu inabalável, agora ele vai se manifestar na terra. E aí todos esses tronos que haviam sido estabelecidos, né? O trono de Satanás, o trono do anticristo, do falso profeta, todos esses governos, né, vamos dizer assim, né, todos foram caindo um a um. E agora o anticristo e o falso profeta, o diabo está encarnado, está encarnado no anticristo, né? O coro celestial unânime, aleluia, né, no versículo 6, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Enquanto a meretriz é julgada, a noiva é honrada. Aí vem o contraste, né? Entre a noiva, que é a igreja, sendo honrada no céu, e a grande meretriz sendo condenada na terra, né? Destruída na terra. Os bem-aventurados convidados para as bodas e a noiva são as mesmas pessoas. No verso 9 ele cita, né, convidados e a noiva. Então são as mesmas pessoas que fazem parte da festa, né? O noivo é descrito como o cordeiro. Jesus é o cordeiro, né, que reina. As bodas, ou seja, essa festa, nós temos que entender isso. Na terra está havendo caos total, porque Deus está manifestando o seu poder, julgando o pecado que está sobre a terra, toda a imundícia, as blasfêmias, todo o pecado que produzido, né, pelo governo do anticristo, está sendo julgado. Então está tendo terror, mas no céu está tendo uma festa, né, como se fosse um casamento, né, da noiva com o seu noivo, e essa é uma festa que vai durar eternamente. Então é esse contraste entre o que está acontecendo na terra e está acontecendo no céu. O casamento de Cristo com sua igreja será um casamento perfeito, sem crise, sem divórcio. Aí aqui, a gente cita agora o casamento, né, como era o casamento dos hebreus, né, do costume hebraico, né? O noivado era quando havia o encontro entre as famílias, e as famílias acordavam sobre o compromisso dos seus filhos, né, da noiva e do noivo. Então, a partir do noivado, era o ponto em que era declarada a união, né? E eles então pediam a bênção do Senhor sobre essa união. Então, a partir daquele momento, aquele casal estava comprometido, que eles iriam casar, né? Na realidade, no costume hebraico, naquele dia o casamento ele era legalmente, os noivos estavam legalmente casados. Eu estou descrevendo agora o processo das bodas ou do casamento dos hebreus, né?
Então, primeiro é o noivado. No noivado há o acordo. O acordo é estabelecido. E a partir daquele momento, aqueles dois jovens, aquele casal, ele está casado. Só que o casamento não é consumado naquele momento, né? Existe um intervalo. O intervalo é justamente para que o noivo pague ao pai da noiva um dote, né? E aí, a partir do momento que esse dote é pago, né, então aí marca-se a procissão para a casa da noiva, ou seja, as bodas em si, porque vai haver a consumação do casamento. Ao final do intervalo, o noivo sai em procissão para a casa da noiva. A noiva se prepara, se atavia, o noivo em seu melhor traje, acompanhado de seus amigos que cantam, levam tochas e seguem em direção da casa da noiva. O noivo recebe a noiva e a leva em procissão ao seu próprio lar. Então você vê que há um ritual todo aí, né? Depois, finalmente, as bodas. As bodas incluem a festa das bodas, que duravam 7 a 14 dias. Agora a igreja, agora trazendo para a figura das bodas do Cordeiro. Agora a igreja está desposada com Cristo. Ele pagou o dote por ela, ele a comprou com seu sangue. O intervalo é o período que a noiva tem para se preparar, ou seja, o que nós estamos vivendo agora. Ao final desse tempo, o noivo vem acompanhado dos anjos para receber a noiva, a igreja. Agora começam as bodas. O texto registra esse glorioso encontro. Alegremo-nos e exultemos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, né? Então, quando Jesus morreu na cruz e pagou e derramou o sangue dele, ele selou conosco esse casamento, né, com a igreja, esse casamento, né? Então, e o intervalo foi o tempo que ele já pagou com o seu sangue, né? E nós, então, nos preparamos para que ele venha nos buscar. Então ele vem, nos busca, nos leva para o céu, onde nós vamos celebrar a festa eternamente com ele e vamos, né, ter consumar eternamente, né, a nossa união com o Senhor, né, para sempre. Então ele faz uma analogia, né, é uma comparação entre o casamento, né, do homem com a mulher na cultura hebraica com o casamento do noivo com a sua noiva, ou com Jesus e a igreja, né? As bodas continuam não por uma semana, mas por toda a eternidade. Dia glorioso. Que dia glorioso será aquele, né, que nós vamos nos encontrar com Jesus e viver com ele eternamente. Que festa maravilhosa. No versículo 11 fala da aparição do noivo, o Rei dos Reis. João vê Jesus vindo vitoriosamente do céu, o céu que se abre agora. João não está tendo uma visão do céu em si. Ele volta, né? Ele volta e vê o céu, ele volta para a terra. E aí ele vê o céu se abrindo. O momento em que Jesus venha para a terra, né? Aí é a segunda vinda dele. No versículo 11, ele é fiel e verdadeiro, em contraste com o anticristo, que é falso e enganador. Ele é aquele, a descrição do noivo Rei dos Reis, do versículo 11 até o 16. Falamos do 11, no 12. Ele é aquele que tudo perscruta, seus olhos são chama de fogo, nada fica oculto ao seu profundo julgamento, né? Então, enquanto Satanás recebe um poder transitório, um poder provisório que passa, né? O poder de Jesus, ele é eterno, ele é todo poderoso e ele é o onisciente, que sabe de todas as coisas. Dos olhos dele não passa nada, né? Ele consegue atingir tudo, perceber tudo. Perscrutar significa ter uma sensibilidade profunda, uma percepção profunda sobre toda a realidade, né? Com todos os seus sentidos aguçados. Então Jesus a tudo perscruta, porque ele é onipotente, onisciente. Ele é o vencedor supremo
na sua cabeça muitos diademas, né? O diadema são enfeites para a cabeça. E eles também eles falam de poder, porque muitos reis, a coroa é um tipo de diadema, né? Então, esses muitos diademas diz do poder completo de Jesus. Ele tem na sua cabeça a coroa do vencedor e do conquistador. Ele é insondável em seu ser, no versículo 12c. Isso revela que nós jamais vamos esgotar completamente o seu conhecimento. Então é impossível a gente conhecer Jesus totalmente, porque ele é infinitamente maior do que nossas possibilidades têm de alcançá-lo. Então sempre nós vamos estar recebendo mais da sua grandeza. Ele é, versículo 13, ele é a palavra de Deus em ação. Deus criou o universo através da sua palavra, né? No poder da sua palavra, ele trouxe o visível do invisível, como diz em Hebreus capítulo 11, né? Quando ele descreve sobre a fé. Né? E é interessante que nós vamos ver lá na frente que ele destrói todos os inimigos, né? O exército que desce do céu com Jesus não move uma palha, né? Para combater o inimigo. A Bíblia diz que é com a palavra, com a boca dele tem uma espada, né? O poder da sua palavra, ele destruirá todos os inimigos. Ele é o amado da igreja, o vingador dos seus inimigos. Seu manto está manchado de sangue, não o sangue da cruz, mas o sangue dos seus inimigos. Né? Isaías 63, 2, 3. Vamos ler lá Isaías 63, 2, 3. Eu vou ler porque o microfone está aberto só para mim, né? Diz assim: e os gentios verão a sua justiça e todos os reis a tua glória. E tu serás chamadas por um novo nome, o qual a boca do Senhor pronunciará. Tu também serás uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão do teu Deus. É impressionante, né? Como Isaías, ele profetiza sobre Jesus, né? Em um livro escrito centenas de anos antes do Apocalipse, né, já falando sobre Jesus. Então, o sangue dos inimigos estão nas vestes de Jesus nesse momento. Por quê? Porque as vestes deles agora, as vestes dele não é mais do remidor, a veste dele é de justiça. Né? Então, esse Jesus agora é a versão general, vamos dizer assim, é uma versão 2.0, 4.0, né, top, hard, né, com todo o seu poder, produzindo a justiça de Deus. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Deus o exaltou sobremaneira. Né? O exército ou acompanhante do noivo, o Rei dos Reis, versículo 14. O rei virá em glória ao clangor da trombeta de Deus. Então vai tocar uma trombeta e aí o céu se abre e Jesus desce com seus exércitos. O rei virá com seu séquito, os anjos e os remidos. Mateus 24, 31, Marcos 13, 27, Lucas 9, 26, vários textos. Vamos ler 1 Tessalonicenses 4, 13. Eu vou ler aqui rapidamente porque eu estou com o microfone. 1 Tessalonicenses 4, 7. Eu vou disponibilizar o slide no grupo da igreja, tá? Aí vocês podem ficar tranquilos, mas se vocês quiserem anotar, fica à vontade também. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Não quero, porém, que sejais ignorantes, irmãos, acerca dos que dormem, para que não entristeçais como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus trará com ele. Dizemos, pois, isto a vós pela palavra do Senhor, que nós, os que estamos vivos, permanecemos para a vida do Senhor, não procederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado e com voz de arcanjo e com trombeta, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, que estamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor no ar, assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Né? Aqui ele diz
E nós, porque mesmo o Senhor descerá do céu com brado e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Né? Então ele está falando dos anjos, né, que estarão com ele. Né? Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e eles se ajuntarão aos seus eleitos, desde os quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. E Marcos 13, 27. E então ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus eleitos desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Um exército de anjos descerá com Cristo, os salvos que estiverem na glória virão com ele entre as nuvens. Muito bem, vamos seguindo. A derrota, no verso 17 e 18, ele fala da derrota dos reis, dos inimigos, pelos reis dos reis. É descrita em toda a sua hediondez. O que é um crime hediondo? Um crime hediondo é um crime bárbaro, é um crime brutal, né? Então a derrota dos inimigos de Jesus, né, será brutal, será hedionda, vamos dizer assim, porque acho que é no verso 18, eu tirei aqui para... Vamos voltar lá no texto de Apocalipse. 17, 18. Espera aí, vamos lá. Diz assim: E eu vi um anjo que estava de pé no sol, e ele gritou em alta voz, dizendo: Todas as aves que voam pelo meio dos céus, vinde ajuntai-nos à ceia do grande Deus. Olha só, que texto mais profundo, mais forte. O anjo está arregimentando as aves do céu, que são que são aves de rapina, né, que comem carne, chamando porque para comer a carne dos inimigos de Jesus que vão morrer. Então será uma coisa muito hedionda mesmo, muito brutal. Não vai ser uma coisa light, não, vai ser um negócio brutal. Para que possais comer a carne dos reis, a carne dos capitães, a carne dos homens poderosos, a carne dos cavalos e dos que neles se assentam, a carne de todos os homens, tanto livres quanto escravos, tanto pequenos quanto grandes. Então isso aqui é uma coisa muito séria, né? Não é uma coisa light, porque esse povo, esses inimigos, são os inimigos que cometeram todas as atrocidades, as maldades contra a igreja e contra aqueles que estavam na terra e ficaram, né, e permaneceram fiéis, né? Então, e que foram mortos, né? Então aqui há uma coisa muito forte, né? Eu queria só fazer uma explicação aqui, que não está, essa lição não aborda, que é a gente voltar um pouquinho aqui para a gente entender. Nós, nessa segunda volta de Jesus, porque aqui existe uma percepção dupla, né? Existem duas formas de interpretar. Nós falamos que existem os milenistas, amilenistas, pós-milenistas, pré-milenistas, né? Isso a gente já falou desde o início. Então, os pré-milenistas, os que creem no arrebatamento da igreja, antes da grande tribulação, eles entendem que essa igreja que desce com Jesus é a igreja que foi arrebatada,
né, antes da grande tribulação. Então ela desce com Jesus para combater a batalha final. Os milenistas que creem que não vai haver arrebatamento, que a igreja vai passar pela grande tribulação, o que eles creem? Que a igreja lá que está nas bodas do Cordeiro é os crentes que já morreram no Senhor e aqueles que morreram na perseguição, que vão fazer parte das bodas que as bodas do Cordeiro já estão acontecendo. E que aí, quando os céus se abrirem, essa igreja que está na terra, fiel, passando a grande tribulação, ela é arrebatada e ela se encontra com Jesus nas nuvens, entendeu? E aí a gente volta para a batalha final, entende? Essa é a visão dos milenaristas. Os pré-milenaristas, já que creem no arrebatamento, eles creem que creem no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, entendem que essa igreja que desce com Jesus já é a igreja salva, a igreja que foi arrebatada. E os crentes que estão na terra são aqueles que ficaram, que não foram arrebatados, porque eram crentes meia boca, né? E ficaram, mas que depois que teve o arrebatamento e eles entenderam, né, eles permaneceram fiéis a Jesus, não pegaram a marca da besta e portanto foram salvos. Entende? Quando Jesus voltou, quando os céus se abriram, Jesus volta para guerrear contra o anticristo e o falso profeta. Esse povo remanescente que está na terra passando a grande tribulação, ele é arrebatado. Aí é completado a igreja que está no céu com a igreja que está na terra. Tá? Aí essa igreja vem com Jesus e os seus anjos. Vocês conseguiram entender? Dá um joinha. Porque isso aqui é um pouquinho complicado mesmo, tá? Então, porque não há, nesse ponto aqui, a gente tem que entender bem isso, tá? Que existe um povo na terra passando a grande tribulação e existe um povo no céu começando as bodas do Cordeiro. Entende? Então, esse que está na terra, para os que acreditam que a igreja não vai passar pela grande tribulação e vai ser arrebatada antes da grande tribulação, quem está no céu com Jesus é a igreja arrebatada, que não passou pela grande tribulação. E quem está na terra é os que ficaram e que permaneceram fiéis e vão se encontrar com Jesus quando os céus se abrirem ao soar da grande trombeta. Para os que não acreditam no arrebatamento e acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação, a igreja que está com Jesus no céu é a igreja do povo que já morreu, tanto na grande tribulação quanto o povo que morreu em Cristo durante toda a história. E os que estão na terra é a igreja perseverante, que não pegou a marca da besta e que permanece fiel, e que vai ser, quando os céus se abrirem, tocar a trombeta, eles vão se encontrar com Jesus, né? Aí existem os argumentos, tanto de um lado quanto do outro, para poder sustentarem as suas ideias. Eu, particularmente, acredito no arrebatamento antes da grande tribulação, né? Eu acho que, biblicamente, eu fico acho que é mais forte esse argumento. Mas isso aí a gente pode conversar depois. Mas eu só queria que vocês entendessem isso, para não ficar confuso, né? Aí tem gente na terra, tem gente no céu, quem que é esse povo, tal, papá, né? Então existem essas duas correntes de pensamento. Ou é a igreja arrebatada, ou é o povo que já está com Cristo, que morreu em Cristo, que está com Jesus no céu, né? E os que estão na terra, ou é a igreja que está passando pela grande tribulação, ou a igreja que não foi arrebatada. É uma dessas duas possibilidades. Beleza? Dá um joinha aí de novo, se você entendeu, se você não entendeu. E a gente explica novamente, não tem problema não.
Vamos voltar à nossa tela. Muito bem. Vamos lá. Bom, então no versículo 17 e 18 já falamos, né, sobre que vai ser uma guerra bem violenta, vai ser bárbara o que vai acontecer com os inimigos. O Rei dos Reis triunfa sobre os inimigos. Deixa eu só tirar aqui que tá. Isso. Na batalha final, o Armagedon. Aí o versículo 19, 20 e 21 narram essa batalha. O Armagedon, eu só vou abrir um parênteses aqui porque a gente está em aula, então eu acho que a gente é para enriquecer. Na antiguidade existia uma cidade ao norte de Israel chamada agora me fugiu o nome da cidade, que é derivada da palavra Armagedon, que é Meguido. Essa cidade, ela era muito estratégica em termos de defesa, porque era a entrada principal para a Palestina. Então, em Meguido foi construído uma fortaleza, e nessa fortaleza era feita a defesa de todo Israel, né, do ataque do norte. Então, o Armagedon, que é considerada a batalha final, né, porque ali ela vai acontecer nessa região da Palestina, né? Existe toda uma narrativa bíblica dizendo que os exércitos da terra se dirigirão para lá, né, e serão destruídos por Jesus. Por isso que chama o Armagedon, porque vai ser na região de Meguido, que é essa cidade que tem essa tradição de guerra muito forte dentro da cultura judaica, dentro da região da Palestina, tá bom? Essa batalha será pelejada no grande dia do Deus Todo-Poderoso, né? Apocalipse 16, 14. Os exércitos que acompanham a Cristo não lutam, mas Jesus Cristo derrotará o anticristo com o sopro da sua boca pela manifestação da sua vida. Nós lemos isso, né? Que coisa tremenda, né? Eu até brinco falando, né? Isso aí não vai ter muita graça, porque eu queria lá dar uma espadada nos demônios, né? Mas não vai ter jeito não. Jesus vai abrir a boca dele e com o abrir da sua boca ele vai destruir todos os inimigos e o anticristo, né? Para a gente entender que a diferença, né, entre Jesus e o anticristo de poder, a diferença é muito simples. Jesus tem todo o poder e o anticristo não tem poder nenhum. Mas por que ele, né, por que aconteceu, ele aconteceu tudo o que aconteceu, que o anticristo realizou muitas coisas? Porque Deus concedeu que ele fizesse. A partir do momento que Deus falou, não, agora acabou, aí acabou. Porque todo o poder está no Senhor Jesus, né? Então, a partir do momento que Jesus se manifesta, Satanás não tem poder. Por isso que quando tem uma pessoa endemoniada, de verdade, né, ela sucumbe ao nome de Jesus. E quando a pessoa que está exercendo, a pessoa que está fazendo a libertação, ela está em comunhão com Jesus e ela está revestida da autoridade, o demônio tem que sair. O demônio tem que sair, não tem jeito, né? Porque todo o poder está nas mãos do Senhor Jesus, né? O anticristo e o falso profeta serão lançados no lago do fogo, onde a meretriz também estará queimando. Apocalipse 19, do 3 ao 20, como nós já lemos. Eles jamais sairão desse lago, serão atormentados pelos séculos dos séculos.
Eu vou contar para vocês aqui um testemunho de uma coisa real que aconteceu. Tem um irmão de Goiânia que ele chama Simão. Ele tem uma loja, ele tem uma empresa que mexe com bombas d'água. E ele estava na sua loja e um homem de Deus, de muita oração, de batalha espiritual. Deus usa ele. Hoje ele é um pastor. Ele não é pastor metodista, ele é pastor numa comunidade. E ele estava, mas nessa época ele ainda não era pastor. E ele estava nessa loja conversando com alguns funcionários, com os filhos dele, sobre questões sobrenaturais, experiências com demônios, né, de libertação. E aí chega uma pessoa na loja dele e começa a conversar e tal. E aí eles percebem que aquela pessoa, esse cara era uma pessoa que mexia com o espiritismo, que era alguém. E ele estava, ele tinha ido lá porque o guia dele falou para ele entrar, porque eles estavam falando dele. Coisa louca, né? O demônio lá, que é o guia dele, falou para ele entrar na loja porque estavam falando dele. E eles conversaram, e aí o Simão, mais que depressa, começou a conversar. E quando percebeu e teve discernimento desse acontecimento, ele começou a pregar e falar para o rapaz de Jesus e tudo mais. E o rapaz começou a ouvir, né? Porque aí eles entenderam o ambiente de batalha espiritual, intercederam e tal. E aquele homem, aquele rapaz que foi lá, não era mais o demônio que estava dominando a mente dele, ele estava com a mente livre para ouvir, estava ouvindo a palavra, né? E ele ele falou uma coisa assim que é o que eles pensam, né? As pessoas que invocam o diabo e pensam que ele fala assim: não, Deus é bom demais. No final você vai ver, Deus não vai mandar ninguém para o inferno, não. Deus vai mandar as pessoas, uma criatura dele, um filho dele vai mandar para o inferno para sofrer eternamente. Não, isso não é assim não. Deus é bom, no final ele vai perdoar todo mundo, né? Por que eu estou contando isso? Para a gente entender como que é a cegueira espiritual das pessoas que não têm o Espírito de Deus na sua vida, né? Então, o diabo, ele coloca na mente da pessoa isso: não, Deus é bom, no final Deus vai salvar todo mundo, não tem esse negócio de inferno, não, né? E aí um dia eu ouvi essa história é uma história real, né? E no final, depois o cara, eu não lembro o que aconteceu com esse rapaz no final dessa história, mas eu acredito que ele não tenha se convertido, foi embora. Mas o fato é que isso aí me marcou, porque mostra como que as pessoas estão engano, como o diabo engana as pessoas. Mas na realidade, o inferno existe. O inferno existe e ele vai acontecer. As pessoas que não estiverem lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, aqueles que não tiverem a marca do sangue do Cordeiro, vão perecer eternamente, né? E Apocalipse 20, versículo 10 está dizendo: serão atormentados pelos séculos dos séculos. Isso é uma coisa muito, muito profunda que a gente tem que entender. Gente, o inferno existe. E o inferno não foi feito para o ser humano. Jesus disse assim: eu vou para o Pai, né? E vou preparar-vos lugar. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Então, nós precisamos entender que Deus criou o céu para nós. Deus não criou o inferno. Porém, o inferno é a realidade. E não podemos brincar, não podemos nos comportar crendo nessa falácia de Satanás. Porque o que o diabo faz? Ele engana, né? O diabo ele engana
dizendo que Deus não é mau, Deus é bom. Você acha que um Deus amoroso vai mandar todo mundo para o inferno? Deus não vai mandar ninguém para o inferno. As pessoas vão para o inferno como consequência das suas atitudes. Amor, o que é que está agindo do seu celular? Ela está me ligando. Né? Então, nós precisamos entender isso. O inferno é uma realidade. Tá? E o que isso tem a ver conosco? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver com Jesus, né? Tem tudo a ver com a igreja. Porque em Lucas capítulo 19, versículo 10, Jesus diz assim: o Filho do Homem veio para salvar e veio para buscar e salvar o perdido. E nós que somos a igreja, o corpo de Cristo, nós viemos também para buscar e salvar o perdido. Né? Então nós precisamos viver nessa dimensão o tempo inteiro, ligados, anunciando a Jesus, compartilhando Cristo, compartilhando a nossa fé, né? Porque é uma questão de vida ou morte, e não é vida e morte terrena apenas, é vida ou morte eterna, que é muito pior, que é muito mais profundo, né? Nós participamos aí de um seminário sobre evangelismo. Nós estamos vendo tanto que Deus deseja nos usar, né, para proclamar a palavra dele. Só que por um lado, se tem Deus, o Espírito Santo querendo nos usar, nós temos uma tendência carnal de ir esfriando, né, de viver a vida só para nós mesmos. E nós não podemos viver assim. Nós temos que estar despertados, nós temos que estar com a nossa lâmpada cheia de óleo, para que a gente possa entender que cada pessoa que passa por nós é uma oportunidade missionária. Deus quer salvar, Deus quer curar, Deus quer libertar as pessoas. E nós somos agentes disso, por onde nós passamos. E basta nós crermos, e basta nós abrirmos a nossa boca. Jesus faz o resto. O mundo está indo para o inferno, e nós somos a boca de Deus, gritando: olha, entra para a arca, entra para Jesus, volta a sua vida para Cristo. Isso é muito sério, muito importante. Em breve Jesus voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então nós temos que entender isso. Ele vai voltar, não vai ser como o Cordeiro mais. Ele não vai voltar com misericórdia. Ele não vai voltar, ele vai voltar com justiça. E vai exercer essa justiça. E eu pergunto para você nessa manhã: Jesus Cristo é o Senhor da sua vida hoje? Jesus é o Senhor? Quem de fato, de verdade, tem reinado na sua vida? Quem de fato, de verdade, tem comandado a sua vida? Nós precisamos entender isso. Né? John Wesley, vocês sabem quem foi John Wesley, né? John Wesley foi o pastor que fundou, iniciou o movimento metodista do século XVIII, e nós somos igreja hoje. A igreja metodista, ela é fruto, né, da obra missionária iniciada lá no século XVIII através do pastor John Wesley e de outras pessoas que foram muito importantes nesse processo. E John Wesley tem uma frase que fala assim, que é muito, muito, muito forte. Ele diz assim: se você se diz convertido a Jesus e nunca conduziu alguém para servi-lo, e nunca levou ninguém a entregar sua vida para Jesus, você corre o risco de nunca ter aceitado Jesus de verdade como seu único Senhor e Salvador. Isso é muito profundo, né? Então, se você diz ter um relacionamento com Jesus e nunca conduziu outra pessoa a ter esse relacionamento com Jesus, você está correndo um sério risco de ter esse seu relacionamento com Jesus
sendo apenas uma fachada, sendo apenas uma religiosidade. Porque Jesus, ele transborda de nós. Aí eu pergunto, será que Jesus é de fato, de verdade, o Senhor da minha vida e da sua vida? Você está preparado para se encontrar com Jesus? Né? E esse encontro um dia virá. E esse encontro pode ser abreviado, sabia? Sabe como que ele pode ser abreviado? Com a nossa morte. Amanhã, eu e você podemos dormir hoje à noite e não amanhecer. Por uma doença, por um acidente, nosso coração parar de bater. E aí? Eu vou me encontrar com Jesus. E eu estou preparado? Como se preparar então, pastor? Aí essa primeira pergunta, essa pergunta, como se preparar para a volta de Cristo, é tornando Jesus o Senhor da sua vida. E Ele é o Senhor de fato, de verdade, quando nós transbordamos Ele de nós. Quando a gente começa a compartilhar Jesus na nossa vida. Né? Agora, e nós fazemos isso sozinhos? Não fazemos. Fazemos isso no poder do Espírito Santo, que foi dado para você, que foi dado para a igreja. Então eu tenho que buscar ser cheio desse Espírito Santo, buscar uma vida de consagração, buscar uma vida na presença de Deus, para que eu transborde, que eu viva transbordante nesse Espírito Santo. Então, eu, vivendo uma vida de intimidade com o Senhor, tenha o que oferecer para as pessoas. Tenho o que oferecer. Então eu só posso dar do que eu tenho. Se eu não tenho vida com Deus, como é que eu posso oferecer? Eu vou pregar Jesus e não vou pregar o quê? Um Jesus que eu não conheço? Um poder de Deus que eu não conheço, que não é vivo na minha vida, que não transforma o meu caráter, que não me restaura? Então eu tenho que viver. E eu vivo, sou cheio do Espírito Santo, e eu vou transbordando. Aí eu vou no mercado, eu encontro uma pessoa no mercado, na farmácia, um familiar, na faculdade, na escola, onde eu estiver. Aí eu vou transbordando, porque ele está derramando em mim, eu estou transbordando. As pessoas que estão passando por mim estão recebendo. Nós não podemos ser mais apáticos. Nós não podemos permitir que a frieza espiritual nos congele, nos neutralize. Em nome de Jesus, você é igreja de Cristo, você não é um saco de batatas. Você está entendendo o que eu estou falando? Você é a igreja de Jesus. Então você é chamado, eu e você. Eu, Bruno, pastor, você, líder de célula, você, líder de rede, você que faz parte de uma célula. Não é? Como é difícil levar alguém para a célula. Querido, difícil é viver fora da presença do Espírito Santo. Comece a buscar. Deus quer salvar pessoas através da sua vida. É só você abrir a sua boca. Nós vamos ver uma revolução. Quando as nossas células voltarem, eu profetizo em nome de Jesus, nós vamos viver uma revolução nas nossas células. Sabe por quê? Porque você vai abrir a sua boca e você vai anunciar Jesus. As pessoas vão passar por você de uma maneira simples, corajosa, em nome de Jesus. Eu profetizo, nós vamos ter célula com 30 pessoas, pastor, mas célula com 30 pessoas, nós ainda vamos ter que multiplicar. Mas como é que faz, pastor? Chegaram enquanto não tem líder. Aí eu não sei, é um problema maravilhoso que nós vamos ter que resolver. Que Deus vai dar direção. Mas por quê, gente? Porque nós vamos falar de Cristo, nós vamos proclamá-lo, vai ser uma coisa natural da nossa vida. Nós vamos renunciar a essa frieza espiritual, diabólica, que quer neutralizar aquilo que entupir a fonte de água viva que está em nós. Jesus não falou:
E Jesus falou para a mulher samaritana: mulher, se você me der, se eu beber da sua água, eu vou beber agora e depois eu vou ter sede. Mas se você beber da água que eu tenho para te dar, não apenas você nunca mais vai tornar a ter sede, mas do seu interior fluirão rios de água viva. No seu coração, olha para você aí agora, tem uma fonte. Deixa essa fonte transbordar. Tem uma tocha, deixa queimar. Tem um lagar, deixa transbordar o azeite. É fé, queridos. Eu vou falar aqui uma expressão assim que eu sei que vocês gostam, que pastor fala na lata, né, no popular. Né? Eu oro por uma unção de vergonha na cara espiritual. Que eu recebo a vergonha na cara e deixo essa fonte transbordar. O que me impede de falar de Jesus? E se a pessoa não quiser, problema dela, você falou. E se ela quiser, vai ser um discípulo seu, uma discípula sua. E se muita gente converter, o que não falta, a gente abre célula. Multiplica, faz uma semana de intensivão, passa a madrugada treinando as pessoas, mas nós temos que ganhar as vidas, queridos. E abrir a boca, abrir a sua boca, abre a sua boca, você levantar todo dia e falar: Senhor, hoje é mais uma oportunidade missionária. Missionário, querido, não é só aquele que vai para a África e está lá na África, na Ásia, na igreja perseguida, não. Você e eu somos missionários. Eu sou um missionário. Eu tenho que ganhar a vida para Jesus. Você tem que ganhar a vida para Jesus. Abrir a nossa boca e começar a compartilhar Jesus. Vai acontecer. Se vai ser 100, se vai ser uma. Se você ganhar uma alma para Jesus, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E se cada crente da igreja metodista ganhar uma alma para Jesus, em um ano nós dobramos a igreja em um ano. Nós temos que semear. O Salvador é Jesus. Nós vamos semeando, semeando, semeando no poder do Espírito Santo. Pastor. Em nome de Jesus. Pode falar. Rapidinho. Pastor, se usasse o espaço ali do templo, ali, todo aquele espaço do predial ali, com estudo, alguma mais funções, né? Já tem a função ali de idade, para colocar as pessoas, às vezes pessoas que não trabalham, que queriam ajudar mais, naquele lugar que é propício para isso, e de repente levasse ali, né? É uma forma de tirar a vergonha, né? Eu acredito ali, colocando atividade, alguma coisa ali de estudo, ou de louvor, ou de levar aconselhamento, levar pessoas assim, que tem bastante, mas as pessoas, claro que tem para isso o tempo todo, a gente entende, a gente recebemos essa palavra fazer o tempo todo, mas num espaço, que aproveitar todo o espaço e levar, ficar ali, tipo, pessoas de plantões, pessoas que querem ajudar e tem tempo e tem para ajudar e estar naquele local, e a gente levar pessoas, começar a igreja levar pessoas para lá, não seria uma forma boa? Vinícius, as estratégias o Espírito Santo nos dá, entendeu? Isso é estratégia, maneiras, ferramentas, né? O que eu estou dizendo aqui é o que é o fundamento, que é o despertamento em cada um de nós. Sabe, quando a gente é despertado, eu creio assim que Deus vai dar ideias tremendas para líderes de célula, para líderes de redes, movimentos evangelísticos, invasão evangelística de bairros, plantação de novas igrejas, utilização dos nossos espaços para a realização de projetos, entende? Tudo isso é consequência, né? E agora, quando nós vivemos esse despertamento, as ferramentas vão vir naturalmente. Aí nós vamos ter abordagens individuais e abordagens em massa, né? Isso aí Deus vai nos dar várias estratégias, né? Mas o que eu estou falando é o seguinte: cada crente buscando ser cheio do Espírito Santo, transbordando do Espírito Santo e com ousadia, aí é o que basta. O resto é estratégia, o resto é ferramenta. E aí nós vamos, então, passar por uma grande colheita, né? E nós temos que viver isso, né?
Eu lembro uma coisa que o pastor Tom falou no curso, né? Que ele estava ministrando numa igreja de 3 mil membros. Aí o pastor falou para ele assim: ah, pastor, o pastor Tom, não precisa ministrar isso na minha igreja. Não, minha igreja tem 3 mil membros. Aí o pastor perguntou para ele: quantas pessoas tem na cidade? Ele falou: tem 500 mil nessa cidade. Quantos evangélicos tem nessa cidade? 50 mil, mais ou menos. Então, numa cidade de 500 mil, que só tem 50 mil salvos, você acha que a sua igreja com 3 mil membros é grande? Isso aí é verdade. E eu tenho a seguinte tese: não existe igreja grande enquanto tiver um pecador na rua. Toda igreja vai ser pequena. E nós temos que ter essa mentalidade. E nós temos que ter a mentalidade do céu e do inferno. Nós estamos salvando vidas, né? E nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, sermos despertados para isso. As ideias, as ferramentas, ele vai dar individualmente, como igreja, né? Para as denominações diferentes terão estratégias diferentes. Dentro da nossa própria igreja, vamos plantar novas igrejas, vamos desenvolver projetos sociais, vamos fazer arrastões, evangelismo, técnicas de evangelismo. Existem projetos, existem dos mais diferentes. Agora, eles só funcionam quando quem está fazendo está cheio do Espírito Santo, está despertado, com o coração ousado para fazer. Nenhum projeto funciona se não tiver ousadia, e ousadia do Espírito Santo sobre nossas vidas, em nome de Jesus. E eu creio que Deus está aí, Ele vai derramar sobre nós, porque a Bíblia fala que todo que busca recebe, todo que busca encontra, e todo que bate a porta se abrirá. Eu creio nisso, e Ele Ele vai nos dar essas direções todas, eu creio. E nós vamos ser plantadores de igreja, nós vamos ser em primeiro lugar, nós vamos ser ganhadores de almas, vamos ser multiplicadores de células, vamos ser plantadores de igreja, e vamos às nações, tanto enviando recurso para quem está nas nações, quanto enviando missionários para as nações. Mas eu não posso falar de missão lá no Irã, se eu não ganho alma aqui. Como é que eu vou falar de enviar um missionário para o Irã, para a África, se eu não ganho uma alma aqui, em Rondonópolis, onde eu estou? Então eu ganho almas aqui, eu encho a minha célula, eu multiplico célula, eu planto igreja, e aí eu envio missionário. Essa é a lógica. Mas Jesus disse: e ser-me-eis minhas testemunhas, né? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então começa em Jerusalém, ou seja, que Jerusalém é o lugar da experiência pessoal. Jerusalém é o lugar do Pentecostes. Você entende? Então eu não posso ir lá para os confins da terra se eu não tiver passado por Jerusalém primeiro. Eu não posso eu vou enviar como missionário para o Irã o ganhador de almas aqui em Rondonópolis. Ele ganhou alma aqui em Rondonópolis, ele multiplicou uma célula, aí ele pode ser um missionário lá no Irã. Porque se ele não ganhou alma aqui, ele vai ganhar no Irã? Não vai. É empolgação. Você não vai ser missionário lá no Irã para depois ser missionário aqui. Não. Você vai ser missionário aqui, cheio do Espírito Santo aqui, e você vai ser enviado. Aí você é enviado. É assim que a igreja primitiva aconteceu. É assim que a Bíblia nos ensina. Amém, gente? Glória a Deus. Então agora eu quero falar com vocês sobre a nossa aula do próximo domingo. Eu vou abrir aqui, eu vou ver aqui, colocar para mim ver todos vocês, para a gente... É possível, mesmo domingo que vem sendo um domingo de eleições, a gente ter a nossa aula nesse horário? É possível? Ou vocês acham que não, que é melhor a gente não ter a aula, ou a gente pode ver um outro dia, um outro horário? Quem acha que sim, dá um joinha aí para me ver. Aliás, coloca, quem acha que sim, dá um joinha, e quem acha que não, escreve no chat. Aí você sabe escrever no chat? Coloca sim ou não. Não, pastor, porque eu quero ter uma ideia da quantia de pessoas.
Pelo que eu estou vendo aqui, a maioria pode, nesse horário, dar um joinha. Pastor, Fala, Otávio. posso dar uma sugestão? Sim. Nós temos necessidade de terminar essa aula no domingo que vem, não? Não temos, não temos. Então, a sugestão seria o seguinte, que no domingo que vem a gente tivesse uma aula de escola dominical com um tema aleatório e no outro domingo encerraria esse tema que vem sendo uma sequência de assuntos, né? Que aí a gente encerraria com todo mundo participando, porque mesmo que a maioria possa participar no domingo da eleição, mas alguém vai perder, né? Que não vai poder. Então, quer dizer, a maioria ganha, mas alguém vai perder. E se nós tivermos uma aula de um assunto aleatório, no outro domingo encerra com todo mundo podendo participar, quem queira. Não, tudo bem, Otávio, mas nós temos o recurso de gravar. Por exemplo, eu estou gravando essa aula. Aí eu vou publicá-la no YouTube e passo o link para quem quiser. Vai ficar lá no grupo no YouTube da igreja gravada. É só você entrar lá e assistir se você perdeu a aula. E posso fazer isso domingo que vem, a mesma coisa. Pastor. Tranquilo. Oi. Pastor, bom dia. Bom dia, Wilson. Pastor, só também no dia da eleição, as pessoas até 60 anos têm a prioridade de votar até às 10 da manhã. Eu estou dirigindo aqui. Então, acho que no caso que a nossa escola termina 10 horas, então a maioria da nossa igreja são jovens, né? Até 60 anos somos jovens, né? Então, acho que a gente dá para ter assim, a escola dominical e a partir das 10 horas da manhã a gente vai votar, porque a prioridade vai ser para as pessoas até as 10 da manhã, de pessoas até 60 anos de idade. Ok? Sim. Não, porque com esse recurso que a gente tem de gravar, né? Eu acredito que resolve. Porque um ou outro que não puder, depois pode assistir depois da aula. Né? Eu vou fazer isso agora, assim que terminar, eu já vou colocar esse vídeo no YouTube. Aí vocês vão lá, aí eu passo o link para vocês, vocês vão ter acesso à aula. Tá bom? Combinado. Combinado? Combinado. Beleza, então. Eu vou deixar aqui projetado porque aí lá na gravação do YouTube fica essa página aqui gravada. Vou botar a maioria aí, Eu não vou trabalhar mesmo, domingo que vem. Gente, então, vamos orar para nós encerrarmos? Amém? Então, bom domingo para todos. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode me procurar no WhatsApp, ou eu vou colocar no grupo da igreja também, pode colocar pergunta, ou no meu WhatsApp direto, ou no grupo da igreja, tá? Aí eu esqueci de uma coisa, nós temos que tirar a nossa foto oficial. Mas depois, eu vou encerrar a gravação e aí vamos orar, então. Senhor, louvado seja o teu nome por esta manhã. Eu te glorifico, Pai, por avançarmos mais uma vez no estudo da tua palavra, que nos desperta, Senhor, para sermos homens e mulheres que transbordem do teu espírito na vida dos que estão perdidos, Senhor. Por isso nós clamamos, nos enche, nos esvazia de toda carnalidade, Senhor, nos liberta de toda trava na mente, na alma, no espírito, que nos impede, Senhor, de vivermos uma vida transbordante na tua presença. O Senhor nos chamou para sermos transbordantes, Senhor. Venha operar esta obra na nossa vida. Em nome de Jesus, Pai. Dê um domingo abençoado para o teu povo, ó Deus, para cada um de nós, nos guarda, e que logo mais à noite nós possamos estar no culto, Senhor, para recebermos a tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém?
né? Então, hoje o culto é presencial, nós temos aí 150 vagas, então vai ser um culto com mais gente, então vai ser mais, o negócio vai ser mais poderoso, e eu creio que em breve, em nome de Jesus, vai estar liberado para a igreja toda, né? Então, Deus abençoe você. Então, domingo que vem nós vamos ter aula no mesmo horário, vai ser gravada, e aqueles que não puderem assistir vão ter ela no YouTube, tá bom? Um abraço, Deus abençoe em nome de Jesus. Você não ia tirar foto, pastor? Ah, sim, a foto. Só um minutinho, vamos tirar aqui. Todos abram, por gentileza. Quem quiser, né? O pessoal não gosta, tem umas irmãs que é por causa do cabelo, né? Que a gente até que arruma. Então, um sorriso, 1, 2, 3 e. Muito bem. Nossa, Tem mais alguém? Tem mais outra tela que eu não vi? É isso aí. Muito bem, pessoal. Deus abençoe vocês. Podem sair agora. Eu vou permanecer um pouquinho mais por causa da tela do YouTube. Amém, pastor. Bom dia, bom almoço a todos. Deus abençoe a todos. Amém. Tchau, tchau. Amém. Que Jesus abençoe o dia de cada um. Amém. Amém. Até domingo, à noite, até mais tarde, se Deus quiser. Tchau, tchau. Amém. Bom final de semana a todos, abençoado em nome de Jesus. Amém. Amém.